Olá pessoal, bem-vindos a essa série de vídeos sobre computação em Python para engenharia mecânica, onde hoje, para começar, a gente vai falar de como ter uma instalação profissional. Uma instalação séria, pensando de maneira séria e profunda sobre o que a gente está fazendo e não pequenos scripts ou instalações meio simplesinhas. Não, a gente quer entender e quer fazer as coisas de maneira profissional. Eu sou um desenvolvedor profissional de softwares de simulação usando o Python e vou passar um pouco do que eu aprendi na minha carreira com vocês. Antes da gente começar a falar da instalação em si, eu queria passar alguns conceitos básicos que vai entender como a gente pode otimizar o nosso processo e fazer as coisas de maneira melhor. Eu sou muito fã desse livro, que é um livro antigo, é um livro profundo, um livro não fácil de ler, sobre construção de software orientado a objetos. Nos próximos vídeos dessa série a gente vai falar mais sobre orientação a objetos, não se preocupe que a gente não vai entrar já aqui. Mas esse livro, ele traz um conceito bastante interessante, que na hora que eu li e refleti um pouco sobre isso, eu visualizei na forma de um triângulo. E é esse conceito que eu quero passar para vocês, para a gente pensar um pouco como que a gente vai estruturar os nossos programas, como que a gente vai organizar os nossos programas. Bom, a gente quer usar uma linguagem de programação como Python ou, na verdade, qualquer outra linguagem para fazer o que exatamente? Um problema de computação começa com dados. Você tem dados nos quais você quer aplicar operações matemáticas nele usando um processador. Você não vai fazer isso na mão, você vai tentar fazer isso da maneira mais eficiente possível. Quando você pensa nessas três coisas, você começa a planejar como que você vai resolver o problema que tem na sua frente, um problema de engenharia mecânica, como que você vai estruturar essas três coisas. Começando a falar um pouco sobre dados, né? Que tipos de dados que você recebe no seu trabalho, no seu estágio, no seu projeto, né? Que você vai precisar tratar de alguma forma, né? E em que forma que vêm esses dados. Por exemplo, isso é um sensor industrial que você tem que ir lá olhar, medir e tabelar de alguma forma. Então, isso vão ser dados numéricos, simplesmente um valor de temperatura, um valor de pressão, ou você vai receber dados na forma de alguma planilha preenchida com alguns valores, ou um arquivo de texto, né, que muitas vezes é gerado automaticamente por algum sensor, por algum sistema de aquisição de dados. Então tem que pensar que tipos de informações eu vou receber. Uma vez pensado isso, tem que pensar agora nas operações. Com esses dados que eu vou receber, o que eu vou precisar fazer? E para a gente estruturar essa série de vídeos, eu vou pensar no exemplo de a gente pegar dados de sensores e analisar um motor de turbina a gás. É um exemplo clássico de engenharia mecânica. Se você não fez uma disciplina de termodinâmica mais avançada, né, uma disciplina de motores, máquinas térmicas, vou fazer uma breve explicação aqui. Eu acho que é bem simples de entender. Um motor de turbina a gás, né, ele vai ter esses quatro componentes que estão colocados ali. Você vai pegar ar pressurizado, ar ambiente, no estado 1, é o ar que está na atmosfera, e você vai comprimir com um compressor. Esse ar vai ficar a uma temperatura e pressão maior, então ele vai receber calor da queima de combustível, né? Ele vai ser aquecido pelo combustível. No estado 3 ali, você vai ter ar a alta temperatura e pressão, que então vai expandir pela turbina, né? É nesse processo que esse gás vai movimentar as pás da turbina, vai gerar potência, né? Parte do trabalho que a turbina gerou foi para o compressor, né? Acionou o compressor, mas o que sobrou vai acionar outros sistemas. E por último, para fechar o ciclo, vai passar para um trocador de calor, onde ele vai ser resfriado de volta, só para voltar no estado inicial. Então, vamos imaginar que você está analisando um motor de turbina, né, numa aeronave, ou por exemplo, numa usina, e você então tem dados ali de sensores de temperatura e pressão na entrada do ciclo, né, na entrada do compressor, e você tem um dado de pressão ali na saída do compressor. Uma configuração que é bastante comum. Uma maneira de pensar sobre esses dados é como é que eu vou analisar e fazer cálculos em cima, é imaginar que então esse motor vai seguir um modelo, né, uma aproximação que é feita,
que é o ciclo Brayton ideal, né? Não importa tanto a configuração do ciclo, vou passar um resumo muito básico que é o seguinte. Um parâmetro importante desse ciclo é a razão de pressão, né? É quanto que o compressor consegue pressurizar o ar. Por que isso é importante? Porque no ciclo ideal, essa razão é o que acontece na turbina. É quanto que a turbina consegue diminuir a pressão para poder realizar trabalho, né? Entra ar pressurizado, faz força, perde pressão. Quanto mais ele perde pressão, mais força ele conseguiu fazer. Então, é por isso que é importante esse parâmetro. E, através de cálculos do ciclo Brayton, a gente consegue quantificar a eficiência térmica desse motor, desse ciclo, que é o quanto de potência a gente consegue gerar em relação ao quanto de calor que a gente gastou, né? O quanto de combustível que a gente gastou. E a gente pode fazer as contas e a eficiência térmica é uma expressão desse tipo, né? É 1 menos uma penalização do quanto que a gente tem que jogar de calor fora, né? E aquele parâmetro ali da direita, ele é função de um outro dado que é uma propriedade do fluido que é usado. Geralmente no ciclo Brayton a gente usa ar. Então aquele K é a razão de calores específicos, né? É um dado tabelado em vários livros, tem valores para essa propriedade. Então percebam o fluxo de operações. Eu tenho valores ali de pressão, eu vou calcular uma razão, vou calcular uma eficiência combinado com outro dado e vou chegar no resultado de eficiência. Se eu estiver, por exemplo, comparando diferentes ciclos, né? Quero saber qual que é mais eficiente que o outro. Uma coisa importante de pensar nas operações é como que o resultado dessas operações vão ser exportados para o usuário final, né? Ou como que você vai analisar. Então, por exemplo, você vai produzir arquivos de texto para mostrar esses dados para alguém ou para salvar numa pasta, converter numa planilha. Você vai salvar imagens, vai plotar gráficos e vai salvar isso de maneira que possa ser incluído numa apresentação, por exemplo. Você vai simplesmente imprimir valores na tela para poder só fazer um cálculo básico e ter alguma noção para discutir com alguém. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é pensar de maneira profunda, né? Como que vai ser esses processos que você vai fazer. Tudo isso influencia na hora de escolher ferramentas, né? Às vezes você está fazendo uma instalação muito complicada para uma coisa que é muito simples, né? Ou o contrário, às vezes você tem um processo que é complexo, com muitos dados, muitas operações, e você acha que pode instalar só qualquer versão de Python sem se preocupar com o editor, que vai dar certo, né? Então tem que pensar um pouco melhor nisso. E o terceiro lado desse triângulo é o processador. E aqui é importante pensar numa coisa. Como que você vai falar com o processador para ele executar a tarefa, né? Como que você vai codificar essas operações sobre os dados que você tem? Por isso é importante dar um passo para trás. Como é que é o fluxo de trabalho, né? Como é que é se você está montando um programa, como que ele vai ser usado? Então, por exemplo, na minha carreira eu comecei trabalhando com sistemas de aquisição de dados assim, onde eles tinham uma interface gráfica que permitiam lá a gente pegar dados de pressão, temperatura e fazer alguns cálculos em cima disso. Mas assim, ele tinha umas linguagens de programação que eu nem lembro o que é. A gente tinha que se virar, né, eu e os meus colegas, para montar ali as funções que tinham que ser feitas e salvar as planilhas, né, de maneira que era pedido por outros membros da equipe, né? Nesse caso não tinha muita escolha, né, de qual linguagem usar e tal, era a realidade que tinha, né, que é uma coisa bastante comum na engenharia. Um pouco depois eu comecei a trabalhar com um software chamado Fluent, um software de simulação de escoamentos e transferência de calor, onde eu queria colocar uma correlação experimental para um processo que a gente estava usando, né? E a gente tinha que definir essas User Defined Functions, né? Onde era uma linguagem baseada em C, né? Que é uma linguagem bastante antiga, né? Bastante poderosa, mas um pouco complicada de se escrever. Novamente, para eu poder fazer as operações ali que estavam sendo
aplicadas nos dados que o software estava me dando, era isso e deu, não tinha muita escolha. No meu estágio que eu fiz na Alemanha, né, a tarefa era implementar macros de Excel para fazer uma simulação de um sistema de refrigeração. Novamente, o fluxo de trabalho tinha equipes de engenharia que estavam coletando dados e colocando em planilhas, e eles queriam fazer cálculos em cima desses dados. Então você tem que pensar um pouco sobre como que vai ser isso, né? Às vezes você está pensando em querer aprender uma linguagem e não vai poder ser usada, né? Já vai ter um impedimento externo, tá? A pergunta mais importante que você tem que fazer é o programa que você está escrevendo para processar os dados, né? Como que ele vai ser usado? Uma coisa muito comum de ouvir, principalmente no meio acadêmico, eu estou escrevendo aqui um script rápido, né, para calcular a eficiência do ciclo Brayton, ali que apenas eu vou usar. Pessoal, isso é sempre mentira. Sempre, né? Sempre mentira. Sempre você vai precisar compartilhar isso com alguém. O projeto que você vai sair desse projeto. Esse scriptzinho rápido, ele foi crescendo, ele foi colocando mais funções e ficou cada vez mais difícil de entender o que estava acontecendo. Então, cuidado. Pensem sempre que o que você está escrevendo vai ser usado por outras pessoas. É isso que eu quero passar nessa série de vídeos, tá? Como a gente pode proteger os nossos colegas de usar scripts muito complexos e muito desorganizados. Daí você tem que pensar o seguinte, já que estamos aceitando que outras pessoas vão usar o programa que você está escrevendo, vai ter duas situações. Pode ser que outras pessoas vão usar, mas outras pessoas têm acesso às mesmas ferramentas que vocês. Então, tudo que você instalou para poder escrever, outras pessoas vão instalar também. Então, se você está desenvolvendo ali as macros de Excel, outras pessoas têm acesso ao Excel com editor de macros e tal. Nesse caso, você pode escolher o que você vai usar. E atualmente é bastante comum, em projetos de engenharia, a gente usar interpretadores, né? Linguagens de programação baseada em interpretadores. O que são esses interpretadores? Eles vão pegar um código-fonte, né? É um programa que vai pegar um código-fonte, né? Ou seja, as instruções que você vai escrever, vai pegar dados de entrada, então, por exemplo, vai ler um arquivo, vai ler uma planilha, né? Alguma coisa desse tipo, e vai gerar os dados de saída. Qual que é o problema disso? Se você pegar o seu código-fonte e passar para outra pessoa, essa pessoa não consegue fazer nada se ela não tiver um interpretador também. Então, por isso que tem que pensar em como que vai ser a instalação da pessoa que vai colaborar com você. Uma outra situação é se alguém vai precisar usar o programa pronto, né? É a situação que eu estou atual, que eu desenvolvo software que outras pessoas usam. Essas pessoas não vão ficar instalando interpretadores e Python ou Julia ou qualquer outra linguagem de programação. Elas querem usar o programa já pronto. Então, nesse caso, a gente vai precisar usar compiladores, que vão fazer o quê? Vão pegar o código-fonte e vão produzir um executável. Esse executável vai pegar os dados de entrada e vai passar, né, vai produzir os dados de saída. A grande questão é que uma vez que o programa foi compilado, o compilador não é mais necessário, né? Então, o que eu posso mandar para os meus clientes é apenas o executável, né? Então, esse executável vai sempre ler arquivos de entrada e vai produzir arquivos de saída, né? Então, tem que pensar um pouco sobre como que é feito. Nessa série de vídeos, eu vou assumir essa situação aqui. Então, nós vamos começar de maneira simples, com uma linguagem baseada no interpretador, e vamos escrever o nosso código-fonte e assumir que outras pessoas também vão conseguir instalar as mesmas ferramentas que a gente vai instalar. A linguagem Python, que é o foco dessa série de vídeos, é uma linguagem baseada em interpretador. Quando a gente instala Python, o que a gente instala é o interpretador de Python. Então, se outra pessoa quer usar o nosso programa escrito na linguagem Python, ela também precisa instalar o interpretador Python. Então, vamos aprender como é que a gente consegue instalar
programas para interpretar e escrever os nossos programas. Aqui está então, pessoal, como você pode instalar Python e um bom editor de maneira profissional, mas ao mesmo tempo de maneira simples. Ao contrário do que você pode encontrar por aí falando de Python sobre engenharia mecânica, né, eu não recomendo que você instale distribuições comerciais do tipo Anaconda ou algo do tipo. Essas distribuições são muito pesadas, elas vão instalar um monte de pacotes e você não vai saber o que tem ali. Além do que, eu acho que elas não são mais necessárias. Elas já foram muito necessárias, mas hoje instalar Python e vários pacotes apropriados para engenharia está bem fácil usando a distribuição oficial, né? A versão oficial, a versão canônica. Você vai aqui em python.org, você vai aqui baixar a versão mais nova aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo é a versão 3.11.5. Você vai abrir e vai instalar. Eu estou usando uma instalação aqui no meu computador que não tem Python, então vocês estão vendo exatamente como eu vou fazer. Eu vou customizar aqui porque eu quero mudar o local para que está instalado, porque eu tenho um drive aqui que tem bem mais espaço que outro. Eu vou deixar isso aqui tudo como está, mas na hora de instalar, eu vou instalar aqui no meu drive. Vou criar aqui uma nova versão, Python 3.11. Não quero instalar para todos os usuários, só para mim. Isso aqui é bastante interessante. Isso aqui também. Isso aqui é bastante interessante para você poder interagir com outros programas. E acho que por enquanto é só isso. Podemos instalar. Tudo bem, terminou. Fechando e está instalado. O que exatamente está instalado, né? Já que Python é uma linguagem, né? Como está colocado exatamente aqui. O que você instalou foi o interpretador de Python, conforme a gente discutiu na parte inicial do vídeo, né? Um programa que vai ler o que você escrever na linguagem Python e vai executar os comandos, né? Ele não vai gerar um novo programa, ele vai executar ali. Internamente, ele tem uma etapa de compilação. Ele vai pegar o código que você escrever e vai compilar para uma versão intermediária, uma versão binária que ele entende que é mais rápido de executar. Mas você, como usuário, não tem acesso a esse compilador. Por isso que é importante, por isso que não precisa se preocupar, né? Python é uma linguagem primariamente interpretada, né? É ali que você interage como usuário. Então, como é que você acessa esse interpretador? Se você for aqui nos programas e digitar Python, você vai ver aqui algumas versões. Eu tinha algumas versões instaladas aqui. O que a gente instalou foi a versão Python 3.11. E ele abriu aqui uma janela de terminal. E você pode aqui usar a linguagem Python. Pode simplesmente usar como uma calculadora. Pode importar uma biblioteca de funções matemáticas, que você vai usar provavelmente bastante na engenharia, né? E calcular, por exemplo, o seno. Né? Então, você está usando a função seno da biblioteca math, né? Da biblioteca de funções matemáticas, e você quer calcular o seno de zero, e se a minha matemática está certa, vai dar zero. Você pode acessar dentro da biblioteca constantes, né? Por exemplo, math.py, né? O nosso pi, e vai dar um número muito próximo de zero. Né? Ele não é exatamente zero por causa do arredondamento que ele usa como ponto flutuante. Né? Talvez depois a gente pode falar mais sobre isso. Né? Mas se a gente calcular, por exemplo, o seno de π sobre 2, deve dar 1. Então, o que você tem é isso, né? Um interpretador com uma linha de comando ali, onde você digita um comando, ele dá o resultado. Você digita um outro comando, ele dá um outro resultado. E assim por diante. Tá? Isso é uma versão muito básica, né? Um primeiro contato que a gente tem
com a linguagem. Mas isso aqui é uma janela do aplicativo de terminal, o Windows Terminal. Então, se eu for aqui e abrir uma nova janela aqui do PowerShell, né, que é o shell do Windows, né, o terminal do Windows, o que a gente instalou foi um programa chamado python.exe. Então, se eu digitar aqui Python, ele deve abrir a versão que a gente acabou de instalar, né? Quando eu digito Python, o que o shell está interpretando? O que o PowerShell está interpretando? Ele está procurando um programa chamado Python que está no path, né, nas variáveis de ambiente do Windows. Se a gente procurar pelas variáveis de ambiente, procura aqui por environment, né, você pode vir aqui System Properties, né, e aqui Environment Variables. Se eu for aqui no path, né, a primeira entrada aqui é a pasta onde a gente instalou, né, que vocês estão lembrados que eu instalei no meu Drive D, né, na pasta que eu coloquei ali Python-3.11. Então você podia chamar do que você quiser, certo? Então, esses detalhezinhos assim de como que os programas são acessados, né, é um diferencial que eu acho que muitas pessoas na engenharia mecânica não têm noção e que ajuda muito a otimizar, a automatizar os processos, tá? Quando você instala um programa, por exemplo, o interpretador do Python, você instala numa pasta e alguns programas eles permitem que você adicione no path, né? O Python a gente não precisou fazer nada, ele tinha uma janelinha lá, adicionar nas variáveis de ambiente, né? Nos environment variables, e ele adicionou ali. Então, quando eu vim aqui no meu shell e digitei Python, né? Como é que ele sabe o que é Python, né? Ele foi nas pastas ali do path e procurou até achar um programa chamado Python. Se a gente for aqui, então, no meu Drive D, dentro da pasta 3.11, está aqui o aplicativo chamado Python. Você deve ter visto ali na tela das janelas de ambiente, né, onde eu mostrei, que tinha também essa pasta scripts ali no path, né? Esses programas aqui, pip, é um gerenciador de pacotes, né? Num vídeo posterior a gente vai usar o pip para instalar pacotes que não vêm com Python, tá? Mas isso é assunto para depois. Uma vez instalado o Python, você vai precisar um editor de Python, né? Algo que você possa escrever programas mais completos, né? E não linha por linha. Existem diversos editores que você talvez já tenha ouvido falar. Tem o Visual Studio Code, o Spider, né? Eu vou mostrar para vocês o que eu uso no meu trabalho de dia, vamos dizer assim, no meu trabalho como desenvolvedor de softwares de engenharia usando Python, que tem uma versão gratuita, que é o PyCharm. Você pode pesquisar aqui. Tá? É exatamente essa versão aqui, produzida pela empresa JetBrains. Né? O PyCharm é uma IDE para desenvolvedores profissionais, né? E IDE também é um termo que você pode se acostumar, né? É Integrated Development Environment, né? É um programa que vai ter um editor, vai ter ferramentas que auxiliam a gente a desenvolver programas, tá? Mas aqui é a versão Professional, que é a versão paga, tá? Se você for aqui mais para baixo, tem a versão Community, que é a versão gratuita. A versão profissional, ela vai focar muito em desenvolvimento web, ferramentas de escrever programas que vão rodar na web, em servidores, né, usando o Python. Para programas locais, né, que você vai rodar no seu computador e vai compartilhar com alguém, a versão Community é mais do que o suficiente, tá? Então você vai clicar aqui em Download e vai instalar um programa como você instala normalmente, como a gente instalou o Python. Após então terminar de instalar o PyCharm e ele pede para reiniciar o computador, como é comum, a gente pode abrir então o PyCharm e então a gente pode aqui criar um novo projeto. Vamos seguir o que a gente viu no começo do vídeo, vamos criar um projeto simples para calcular ali a eficiência do ciclo Brayton. Observem aqui o seguinte, ele pede para a gente colocar uma localização. Como eu falei, eu vou tentar colocar tudo
na minha pasta D, eu já criei aqui uma pasta PyCharms Projects e vou criar aqui um projeto chamado Brayton. Ele vai então perguntar do interpretador, ele vai sugerir criar um novo ambiente usando uma ferramenta chamada VirtualEnv. É bastante interessante que cada projeto que você crie, você crie um ambiente novo. Por quê? Porque você vai instalar os pacotes nesse ambiente e não vai contaminar outro ambiente. Você pode ter diferentes projetos, cada um com diferentes pacotes, diferentes versões. Então é bastante interessante a gente criar o hábito de sim, criar um novo ambiente. Só que ele está com uma versão Python 3.6 aqui que eu já tinha instalado. Vamos ver se aparece aqui o Python 3.11, que era o que a gente instalou. E ele vai sugerir criar aqui um script de welcome, né, um script inicial, bem interessante para a gente já poder começar. Vamos criar o projeto. E aqui a gente pode começar a ver, né, a estrutura do PyCharm, porque ele é bastante interessante, né? Aqui na esquerda a gente tem uma aba de projeto, onde ele está mostrando aqui a pasta onde a gente criou o nosso projeto, né? Uma pasta .venv, né, .venv, que é onde ele instalou o ambiente dele, né, o ambiente virtual. Por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. E um arquivo main.py com o script Python aqui de exemplo, né? Aqui já vai uma dica, né? Bastante interessante essa convenção do PyCharm de quando você tem um programa que vai ter vários módulos, né? Vários arquivos, cada um com algumas funções, né? Algumas definições que a gente vai organizar os nossos programas, né? O programa principal, né? O que chama os outros, né? É interessante, é uma convenção que se chame main.py, tá? Uma convenção bastante interessante que vocês podem utilizar, tá? Então, a gente pode ver as instruções aqui. Pressione Shift F10 para executar ou substituir pelo seu código, tá? Vamos tentar, então, apertar Shift.F10. Ele mostrou aqui o que ele fez. Então, olha só que interessante. Ele chamou o programa python.exe. Só que qual python.exe? O que ele criou no ambiente, né? Então, aqui é a nossa pasta do ambiente. Ele criou uma pasta separada para esse ambiente virtual. Dentro da subpasta scripts, ele criou uma cópia do interpretador Python, né? Então, isso faz com que o projeto seja muito autocontido, né? Nessa pasta aqui, PyCharms Projects Brayton, tem tudo que você precisa para rodar o seu projeto, né? Depois a gente vai aprender a compartilhar esses projetos, né? E vai estar tudo ali, tá? Então é bastante interessante. O programa Python é um interpretador. O que ele vai interpretar? O que você vai passar como argumento para o interpretador. Nesse caso, esse arquivo main.py, tá? E o resultado é que ele gerou aqui essa mensagem, Hi PyCharm, e se tudo correr bem, vocês devem ver essa mensagem, Process Finished with Exit Code 0. Pessoal, quando a gente fala de processos, né, processos é um programa que é executado, né? Um programa é um arquivo no seu disco, né? Um programa Python.exe, por exemplo, é um programa, né? Quando esse programa está sendo executado, pegando memória, acessando o processador, né, interagindo com o sistema operacional, ele vira um processo, né? Um mesmo programa, né, um arquivo .exe, ele pode gerar vários processos, né, dependendo de quantas janelas estão abertas, quantas abas, etc. Então, o processo ali, Python main.py, ele terminou com o código 0. Né? O código 0 significa sucesso, né? Significa que não teve nenhum erro, né? Ele foi do início ao fim ali do programa e não encontrou nenhum erro, terminou, né? O processo se extinguiu, né? E o controle voltou para o sistema operacional, tá? Uma terminologia mais técnica, mas justamente é isso que eu quero passar nesses vídeos, né? Uma visão mais profunda sobre como que é o processo de computação, tá?
tá? O que esse programa está dizendo? Ele tem aqui uma função chamada printHigh, que essa função pega essa variável chamada name como argumento, tá? E aqui ele tem um comentário sobre usar breakpoints, depois a gente pode falar disso, mas ele então imprime uma string, né? Uma cadeia de caracteres, né? Que cadeia é essa? É high name, né? Essa letra F aqui, vocês estão vendo que existe a letra F e aqui, deixa eu corrigir o meu errinho, existe a letra F e essa string aqui, né? Entre aspas. A letra F é uma sintaxe do Python para dizer que dentro da string você vai colocar nomes de variáveis, né? Então, quando existe aqui high, vírgula, colchete, name, fecha colchete, o que está impresso aqui não é high name, né? É high PyCharm. Por quê? Porque a gente precisa ver o que está acontecendo aqui. Então, existe essa forma aqui que também é bastante comum. O que o Python está vendo? Se a variável chamada underline, underline, name, underline, underline for igual a essa string aqui, underline, underline, main, underline, underline, significa o quê? Que esse arquivo não está sendo executado como uma biblioteca, né? Como um pacote, né? É um script que está sendo executado, tá? Então, você pode definir várias funções aqui e você pode importar o módulo main, né? Quando você importa, nada do que está aqui vai acontecer, tá? Como é que a gente pode ver isso? Eu vou aqui na aba lateral aqui e vou abrir um console em Python. Tá? Isso vai abrir um terminal do Python da mesma maneira que a gente viu antes. Tá? E eu vou fazer aqui um import do main. E perceba que nada aconteceu, né? Eu tenho que explicitamente vir aqui, digitar print high. Vou digitar aqui o meu nome. E por que esse erro aconteceu? Eu até tentei importar de novo, porque eu estranhei, mas agora eu lembrei, porque a função printHigh em si, ela não existe. O que existe é a função printHigh do módulo main. Então, se eu digitar main.printhigh, e olha só, o PyCharm, ele até já me oferece, né? Você quer, já que você importou o módulo main, você quer acessar essa função, e agora sim, eu posso digitar aqui, e ele vai imprimir aquela string. Então, olha só, quando eu executei o script, ele executou automaticamente isso aqui, print PyCharm, né? Eu vou vir aqui e vou apertar Shift F10 de novo, ele colocou high PyCharm, né? Se eu vim aqui no console em Python, né, e quando eu importei o main, não aconteceu nada, porque quando eu importo, isso aqui não acontece, tá? Então, para vocês verem como é que são executados scripts, tá? Uma outra maneira de executar é aqui em cima, vocês vão ver que ele está oferecendo aqui para executar esse módulo main, né? Eu posso clicar aqui, ele vai executar. Como é que é uma outra maneira da gente executar? Eu posso abrir o terminal, né? O PowerShell do Python mesmo, do Windows, desculpa. Tá? Não é o terminal do Python, né? Aqui é o terminal do Shell. É a mesma coisa, eu posso abrir aqui um programa Python, e daí ele vai abrir ali o terminal do Python, né? Mas eu vou aqui sair, eu quero mostrar como é que a gente pode executar. Se eu colocar python main.py, ele vai executar isso aqui. Certo? Mas vamos agora modificar aqui para fazer o cálculo do ciclo Brent, tá? Eu vou apagar tudo que está aqui. Tá? E vou deixar para falar de funções
num outro vídeo. Tá? Eu vou apagar esse breakpoint aqui, a gente fala em outro vídeo disso. Tá? Então, eu vou colocar o meu código aqui. Então, se eu importar, nada do que está aqui vai ser executado. Quando eu executar como script, né, tudo que está aqui vai ser executado. Então, a gente queria calcular a eficiência do ciclo Brayton, né? Então, a gente pode definir aqui simplesmente algumas variáveis. Eu vou definir uma variável P1, que seria aquela pressão na entrada do compressor, e vou colocar uma pressão atmosférica, né? 101.325 Pascal, certo? Vou colocar aqui uma variável P2, que é a pressão após o compressor. E eu vou imaginar mais ou menos que ele está multiplicando por 5 a pressão. Então, eu vou colocar, em vez de 101.000, eu vou colocar 500.000. Tá? Valores que estão mais ou menos na minha cabeça. A gente precisa também, isso são dois dados, né? Dados numéricos ali de pressão, a montante e a jusante do compressor. Agora a gente precisa da razão de calores específicos, né? O K do ar é 1,41. Tá? Você pode olhar numa tabela termodinâmica. A gente vai precisar da razão de pressão, que é P2 dividido por P1, certo? E a gente vai precisar da eficiência térmica. E vamos imprimir uma mensagem aqui, só para a gente ver se deu tudo certo. Eu vou colocar assim, eficiência térmica igual a... Vamos usar a... Eu gosto de usar, eu estou mais acostumado a usar uma maneira de imprimir números, que é usar o código de porcento. Então, eu quero imprimir um número com 2 casas decimais e no formato de ponto flutuante, tá? Isso em porcento. Só que porcento é o código especial de strings, então eu vou colocar 2%, tá? Então, o primeiro porcento ali, o porcento ponto 2f, ele vai se referir à variável eta, né? A variável eficiência, tá? Vocês estão vendo que o PyCharm até se propõe para completar. Então, o que eu estou falando aqui? Eu vou imprimir eficiência térmica igual, isso aqui ele vai substituir pelo valor de eta, com 2 casas decimais, né? É isso que esse código significa, né? Ponto 2. E no formato de ponto flutuante, né? Número com casas decimais, tá? E eu quero escrever eficiência térmica é igual a 32,25%, por exemplo. Daí como é que eu coloco o símbolo de porcento? Eu tenho que colocar 2%, porque se fosse só 1 seria um código especial, certo? Vamos rodar aqui, ver se está tudo certo. E dá uma eficiência térmica de 0,37%, o que está absurdamente baixa, porque isso aqui é um número entre 0 e 1, e eu estou colocando em porcento, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 100. Tá? Essa eficiência aqui é 1 menos alguma coisa, né? Então vai dar 0, alguma coisa mesmo, né? Então, corrigindo esse erro, ele deu um erro que ele não consegue multiplicar uma sequência por um número de... uma sequência por floats, né? Uma mensagem um pouco estranha. O que eu acho que está faltando é um parênteses aqui, para deixar claro que o que vai ser colocado aqui é 100 vezes zeta, né? Vamos ver se agora vai. E foi. E ele imprimiu, então, uma mensagem ali de que a eficiência térmica é de 37,13%. Tá? Se eu aumentar esse valor aqui, para, por exemplo, 700.000, a eficiência térmica vai aumentar. Certo? Se eu mudar esse valor aqui
para um valor menor, vamos ver o que acontece. A eficiência diminui bastante. O que é ruim, né? O K do ar é um dos valores mais altos, né? Então, usar outros fluidos não necessariamente vai melhorar. E com isso, pessoal, a gente encerra essa introdução a Python, né? Nós vimos alguns conceitos básicos, instalamos o interpretador de Python, já vimos alguns tópicos até um pouco mais avançados de onde que esse interpretador fica instalado, né? Como é que a gente pode acessar, né? O que exatamente ele faz, né? Ele pega um arquivo e executa. E a gente instalou esse programa PyCharm, né? Onde a gente já brincou um pouco com alguns comandos, né? E já criamos aqui um script para resolver os nossos problemas, né? A gente queria calcular a eficiência térmica. Então, se você for lá no seu processo, né, e ler os números, pode vir aqui, alterar, clicar aqui, ele vai executar. Tem maneiras muito melhores de fazer isso, que é o tema dos nossos próximos vídeos. A gente vai construir aqui programas cada vez mais complexos, mais organizados, com uma interface melhor, sem precisar ficar alterando o programa. Obrigado pela atenção. Digitem aqui nos comentários o que vocês acharam, se ficou de dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!